A presidência, antes de dar seguimento ao Pela Ordem, tem o prazer de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Eduardo Diogo. A presidência convida o secretário Eduardo Diogo. Já contamos aqui com a honrosa presença do presidente do TCE e nós teremos a oportunidade agora de ouvir o secretário Eduardo Diogo, que trouxe à casa a mensagem do Poder Executivo número 7.296/2011, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2012-2015. Com a palavra, com muito prazer, o secretário Eduardo Diogo. Presidente Roberto Cláudio, em nome de quem saúdo todos os excelentíssimos deputados estaduais presentes e não presentes aqui nesta casa, caro presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora de Castro Júnior, é com muita alegria que a gente tem a oportunidade nesse momento de trazer para essa casa, presidente, entregar aqui em mãos de Vossa Excelência o nosso plano plurianual para os anos 2012-2015. Quero dizer inicialmente que esse plano traz, primeiramente, a marca da participação. Esse plano, ele tem o DNA e tem as impressões digitais de milhares de cearenses, iniciados no ano passado, quando, ao longo da campanha eleitoral, o governador Cid Gomes liderou um processo de ausculta, naquele momento, a mais de 10 mil cearenses de modo direto, aonde nós construímos as diretrizes para o plano de governo. Naquele momento, foram definidos de modo muito claro os 3 grandes eixos que o governo do Estado deveria atuar. O eixo de construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária. O eixo de construção de uma economia que seja voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. De nada nos adianta crescermos economicamente e acima da média nacional, como tem acontecido, se não conseguirmos, presidente Alberto Cláudio, fazer com que a vida das pessoas no seu dia a dia efetivamente melhore. E o terceiro eixo de uma gestão cada vez mais competente, cada vez mais participativa, cada vez mais eficiente. Esses 3 grandes eixos, no dia a dia, eles se implementam por meio de 3 dimensões muito claras, pois estamos falando de um segundo mandato. Quando falamos de um segundo mandato, nós temos primeiro que fazer a manutenção, assegurar todas as conquistas que foram obtidas no primeiro governo. No segundo momento, nós temos que aprimorar, aperfeiçoar o muito que sempre tem que ser melhorado e sempre tem que ser aperfeiçoado. E também buscarmos a inovação, ou seja, fazer, deputado Wellington Landim, aquilo que não foi feito até então. Isso foi o momento que nós vivemos em 2010. Para chegarmos em 2011, quando tivemos, por parte do nosso vice-governador, Domingos Filho, toda a coordenação dos 17 encontros regionais que nós realizamos no interior do estado do Ceará. Naquele momento, agora nos meses de junho e julho deste ano, tivemos um contato direto, olho a olho, com as pessoas que fazem acontecer nas suas respectivas localidades, que moram, que conhecem o dia a dia, para que a gente pudesse fazer desse PPA, e essa é a determinação geral do governador Cid Gomes, e aliás a conduta que ele tem no seu governo, para fazer com que as políticas públicas por ele liderada estejam cada vez mais em sintonia com o objetivo, com o que as pessoas efetivamente anseiam que seja aprimorado, aperfeiçoado, inovado nas suas regiões. Esses 17 encontros regionais, tivemos essa participação desses 6 mil cearenses e também, por ideia do nosso vice-governador Domingos Filho, criamos um blog, o blog do PPA participativo.ce.gov.br, que ali nós conseguimos expandir e muito esse universo de contato com as pessoas. Obviamente, esse processo participativo, ampliado, que foi por determinação do governador Cid Gomes e por conta do seu perfil, ele tem um fundamento legal.
a partir da Constituição Federal, no seu artigo 65, e da Constituição do Estado do Ceará, no seu artigo 203, aonde ali contempla-se a previsão dos 3 principais instrumentos de planejamento, que são o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também encaminharemos a esta casa até o próximo dia 15 de outubro. Esses 3 instrumentos de planejamento, eles se integram de modo harmônico para que seja uma grande sintonia que venha a reger toda a administração pública. No caso específico do Estado do Ceará, o governador Cid Gomes, que, na minha percepção, destaca-se, dentre outras coisas, por aliar um componente um componente político muito forte, exímio político, também com um administrador muito voltado para o planejamento, o zelo e a gestão. Então, por meio dessas 2 uniões, o governador Cid também criou e valoriza 2 outros instrumentos de planejamento, que esses aí não têm fundamento legal, mas são muito importantes no dia a dia da gestão. Um é a matriz de GPR, o que nós chamamos de gestão por resultados, que faz com que o governo seja acompanhado por meio de resultados estratégicos de governo, e aí eles somam 14, por meio de indicadores ligados a esses resultados estratégicos de governo, que são no total de 48, e outros resultados setoriais de governos e seus respectivos indicadores. Assim como o MAP, que é o monitoramento das ações e projetos prioritários, que dentro de todo esse contexto, quando analisamos os anos de 2007 até 2014, vimos que passaram e que ainda estão no MAP 6.392 projetos, iniciativas, ali devidamente controladas, ali devidamente monitoradas e acompanhadas pelo governador Cid Gomes. Esse PPA, nós tivemos, presidente Roberto Cláudio, presidente Valdomiro Távora, nós tivemos uma adequação, um aperfeiçoamento da metodologia que foi definida pelo governo federal, obviamente para as especificidades do Estado do Ceará. Dentro desse contexto, é importante a gente colocar que nós saímos aqui em cima de uma base estratégica de governo. Dentro dessa base estratégica de governo estão contempladas as diretrizes às quais eu me referi, estão contemplados os resultados estratégicos de governo aos quais eu me referi, os eixos, ou seja, toda a base da estratégia a qual o governo implementa. Ligada a essa estratégia, nós temos as grandes áreas temáticas. As áreas temáticas são esses temas que aglutinam os programas que são executados no PPA, no nosso plano plurianual. Ao todo, nós temos 28 áreas temáticas. Ou seja, como eu falei, que as áreas temáticas, elas aglutinam os programas. Então, ligados às áreas temáticas, nós temos os programas contemplados no nosso plano plurianual, somando ao todo 112 programas. A esses programas ligam-se objetivos, ou seja, efetivamente, o que é que vai ser realizado com as devidas metas, com a quantificação, ou seja, de cada um desses objetivos, e com as iniciativas, que efetivamente é o que é mais visto pela população, é o que a sociedade, é o que você que nesse momento nos ouve, que nos escuta, vai poder identificar com mais clareza. Porque a iniciativa, ela é efetivamente aquele serviço ou aquele bem que é entregue à sociedade cearense. Dentro desse contexto, nós temos, obviamente, o panorama econômico. Vivemos, dentro desses últimos 4 anos, de modo mais incisivo, mas na década como um todo, a gente já teve um crescimento do Estado do Ceará acima da média nacional. Quando o governador Cid Gomes assumiu, a determinação dele de modo muito claro era: nós temos que manter, nós temos que aprofundar esse crescimento, porque se nós analisarmos só o número de 2010, enquanto o Brasil teve uma renda per capita da ordem de R$19 mil, nós no estado do Ceará temos uma renda per capita de R$8,8 mil. Isso significa o quê? Isso significa que nós temos muito a avançar. Indubitavelmente,
certamente nós estamos, dentro dessa grande concertação liderada pelo governador Cid Gomes, indo no rumo correto, mas nós temos que aprofundar, fazer com que esse rumo seja acelerado o seu ritmo. Então, o governador, já nesse seu primeiro mandato, de 2007 a 2010, presidente Valdomiro Távora, presidente Roberto Cláudio, ele faz com que o Estado saia do ritmo que ele vinha tendo acima da média nacional para um destaque bastante significativo. Ou seja, o Ceará cresce, em média, na década, a taxa de 4,6%, e no governo Cid Gomes, de 2007 a 2010, o Estado cresce a uma taxa média de 6,5%. Ou seja, passando de 4,6% para 6,5%. Significa um incremento em torno de 40% do primeiro mandato do governador Cid Gomes. Obviamente, os 6,5% também, bem além da média nacional para o quadriênio, que ela aí atende ao número de 4,1%. Então, o que é que a gente identifica nesse PPA? A gente identifica e a gente projeta que esse cenário, ele também vai continuar. Nós tivemos, nesses 4 primeiros anos da gestão Cid Gomes, 230 mil empregos formais gerados. E nós projetamos que esse ritmo vai continuar. Então, sem dúvida, nós teremos, do ponto de vista do crescimento econômico, um avanço. Nós teremos, do ponto de vista da indústria em específico, com a implantação de empreendimentos historicamente por nós sonhados e almejados. Esses empreendimentos, eles iniciam a sua consolidação e consolidam-se praticamente na totalidade, como é o caso da Companhia Siderúrgica do PECEM, agora no segundo mandato do governador Cid Gomes. Destacando apenas 2 empreendimentos. Se nós falarmos da Companhia Siderúrgica do PECEM e nós falarmos da refinaria Premium da Petrobras, que não mais se implantará em 2 etapas de 150 mil barris, mas sim em uma única etapa de 300 mil barris, essa é a programação atual da Petrobras, agora já no ano de 2017, e a Companhia Siderúrgica do PECEM, tendo sua operação iniciada agora já no ano de 2015, estando ela, a sua implantação já iniciada em plena execução no Complexo Industrial Portuário do PECEM, esses 2 empreendimentos, somados, eles trarão um incremento no PIB total do Estado do Ceará na ordem de 52%, sendo a siderúrgica responsável por 12% e a refinaria responsável por 40%. Então a gente identifica que essas perspectivas, elas continuam. Do ponto de vista desse PPA, que hoje eu entrego em mãos ao presidente Roberto Cláudio, mas que já encontra-se protocolado aqui na casa desde sexta-feira, e também é importante, deputado e presidente Roberto Cláudio, presidente Valdomiro Távora, salientar para a população que quando a gente fala desse plano plurianual 2012-2015, não nos referimos apenas a ações, a metas, a objetivos, a programas ligados ao Poder Executivo. Nos referimos também ao Poder Legislativo, também ligado a ele, os tribunais de contas dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado, aqui com o seu presidente. Nós falamos também do Poder Legislativo, também aqui encontra-se a Procuradoria-Geral de Justiça, ou seja, o Ministério Público Estadual. O contexto geral desse PPA, ele nos traz recursos gerais da ordem de 84,6 bilhões de reais. Desses 84,6 bilhões de reais, nós temos de recursos orçamentários 82,1 bilhões. Então, quando a gente fala de recursos orçamentários previstos nesse PPA, nós falamos de 82,1 bilhões de reais. Desses 82,1 bilhões, do ponto de vista de financiamento, nós temos o Tesouro Estadual respondendo por 67 bilhões de reais desse total, o que equivale, em termos percentuais, a 81,6%, o que, obviamente, nos dá uma segurança muito grande de que o que foi aqui efetivamente planejado, isso é o caminho e será executado ao longo desses 4 anos.
Quando nós falamos de despesas, a rubrica que traz mais atenção é a rubrica de pessoal. A rubrica de pessoal, ela representa algo em torno de 35%, para ser bem preciso, 34,9% do conjunto dos recursos orçamentários. Então, obviamente, nós temos que cuidar para que essa rubrica esteja equilibrada, ou seja, valorizando o conjunto dos servidores públicos, mas, acima de tudo, dentro desse contexto, também mantendo a capacidade de investimento do Estado, porque, afinal de contas, o governante, ele governa para todo o conjunto da sociedade. Esse é o encaminhamento colocado aqui nesse PPA. Quando falamos também da rubrica de despesas, e nela contida os investimentos, nós temos os investimentos para o período da ordem de 17 bilhões de reais. No nosso PPA, presidente Roberto Cláudio, 2008-2011, lá estavam previstos 8,8 bilhões de reais de investimentos. O que passamos agora para 17. Isso significa um incremento de um PPA para o outro, da rubrica de investimentos, da ordem de 93%. Esse é o contexto, deputado Roberto Cláudio, que insere-se o PPA. Eu quero, nesse momento, agradecer e reiterar o agradecimento a todos os cidadãos do Estado do Ceará que estiveram conosco nos 17 encontros regionais, na construção das diretrizes para o plano de governo, que participaram conosco no blog. Agradecer, de modo também destacado, a todos os técnicos da Secretaria do Planejamento e Gestão, os técnicos da Vice-Governadoria do Estado, os técnicos de todas as outras secretarias, órgãos e entidades do Poder Estadual que tiveram conosco nesse processo. E, obviamente, destacar e agradecer em especial a essa Casa Legislativa, a essa Casa do Povo, na sua pessoa, presidente Roberto Cláudio, agradecer a todos os deputados estaduais que já tiveram, com relação ao PPA 2008-2011, uma atenção muito especial, um zelo muito especial, um carinho com relação à implementação desse plano. E que esse plano, que ora eu tenho a alegria de entregar a Vossa Excelência, eu tenho certeza que essa Casa Legislativa terá o mesmo zelo. Dentro desse contexto, meu caro presidente, eu tenho a plena convicção que esse plano, ele é a mola asseguradora, a mola propulsora do grande salto que marca a gestão Cid Gomes. Não há dúvida alguma com relação a isso. São anos de grandes realizações e que constroem, meu caro deputado Roberto Cláudio, a base do progresso do Estado do Ceará. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado a todos.